Olá, concurseiros e concurseiras de todo o Brasil. Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Informei Concursos. Essa aqui é a segunda aula de Simples Nacional para concursos. Então, nós já tivemos a primeira aula, onde nós falamos sobre os aspectos constitucionais do Simples Nacional. Inclusive, fizemos algumas resoluções de questões de concursos anteriores, tá? Então, não perca a primeira aula. Se você não assistiu, volta lá, começa pela primeira aula, que aquela aula é muito importante para vocês, ok? Mais uma vez, para quem não me conhece, meu nome é Gleidson Robert Cristo, sou analista tributário da Receita Federal desde 2004 e já lido com o Simples Nacional desde quando ele foi instituído lá em 2007, ok? Então vamos lá, sem maiores delongas, vamos para a nossa aula de hoje, a nossa segunda aula sobre o Simples Nacional. E a partir dessa segunda aula, a gente já entra na Lei Complementar 123 de 2006. Quando nós estudamos aspectos constitucionais, lá no artigo 146, inciso 3, ele dizia que cabe a lei complementar. Então, é justamente esta lei complementar, a Lei Complementar 123 de 2006. Já vou deixar um alerta para vocês, pessoal. Essa Lei Complementar 123, ela também é chamada de Estatuto Nacional da ME e da EPP. Então, se você estiver fazendo sua prova e o examinador perguntar para você, de acordo com o Estatuto da Micro e da Pequena Empresa, pode saber que ele está se referindo à Lei Complementar 123, ok? Essa Lei Complementar 123, ela institui, então, o Estatuto Nacional da Micro e da Pequena Empresa. Estabelece normas gerais tributárias e não tributárias relativas ao tratamento diferenciado e favorecido dispensado da MEPP, previsto lá no artigo 146, inciso 3D da Constituição Federal. E também essa mesma lei complementar, além de estabelecer as normas gerais, ela institui o Simples Nacional, que estava lá no artigo 146, inciso 3D, parágrafo único. Então, essa lei complementar 123, que vai estabelecer as normas gerais de tratamento para ME e PP, ela vai trazer os benefícios não tributários, que são chamados de benefícios gerais, como comerciais, trabalhistas e creditícios, e vai trazer, então, o tratamento tributário, que é o Simples Nacional. Vamos começar, então. O artigo 1º dessa lei complementar diz o seguinte: esta lei complementar estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, especialmente no que se refere, inciso 1, apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, mediante regime único de arrecadação, inclusive obrigações acessórias. Então, aqui no inciso 1 já está falando de quem? Do Simples Nacional. No inciso 2, são tratamento diferenciado relativo às normas gerais, que ele vai dizer ao cumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias, inclusive obrigações acessórias. Vamos seguindo. O inciso 3 já diz o quê? Ao acesso ao crédito, ao mercado, inclusive quanto à preferência nas aquisições de bens e serviços pelos poderes públicos, à tecnologia, ao associativismo e às regras de inclusão. Foi só para deixar claro, então, que essa Lei Complementar 123 está trazendo, então, aspectos não tributários, tá? Benéficos para a micro e para a pequena empresa, como também os aspectos tributários, notadamente que não seja ao Simples Nacional. Seguindo, o parágrafo 3º vai dizer o seguinte: ressalvado o disposto no capítulo 4, que vai tratar do Simples Nacional, toda nova obrigação que atinja as MEs ou EPP deverá apresentar, no instrumento que a instituiu, especificação de tratamento diferenciado, simplificado e favorecido para cumprimento. O que a norma está dizendo aqui? Qualquer nova obrigação que fosse instituída para ME ou EPP, essa mesma norma ela tem que trazer sempre um tratamento diferenciado, umas regras mais favorecidas para a micro e para a pequena empresa. Então, toda nova obrigação, ok? Agora a gente passa para o artigo 2º da lei complementar. Pessoal, talvez vocês estejam estranhando que a gente está fazendo a leitura da lei aqui. Mas todas as provas de todas as bancas que eu consultei, elas estão sempre cobrando a literalidade da lei complementar. Então é muito importante que a gente conheça como está escrito na lei, que a gente já vai ficar familiarizado que pode cair na prova, ok? E pasmem,
Infelizmente, esse artigo 1º e esse artigo 2º, embora não esteja falando propriamente ainda do Simples Nacional, tem sido cobrado em concurso público. E se está cobrando, a gente vai estudar, ok? Então vamos fazer a leitura então do artigo 2º. O tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte, de que trata esta lei complementar, será gerido pelas instâncias a seguir especificadas. Então esse artigo 2º é para definir quais são os órgãos que vão gerir a Lei Complementar 123. O primeiro que nós vamos estudar é o Comitê Gestor do Simples Nacional. Ele vai tratar dos aspectos tributários da Lei Complementar 123, ok? Então já tenha em mente o seguinte, quem vai regulamentar o Simples Nacional é o Comitê Gestor do Simples Nacional. E quem são os representantes desse Comitê Gestor do Simples Nacional? Nós temos 4 representantes da União, 2 dos estados, 2 dos municípios, 1 do SEBRAE e 1 das confederações nacionais de representações da micro e das pequenas empresas. Eu deixei esses 2 últimos itens aqui destacados, o do SEBRAE e das confederações nacionais, é porque isso foi alterado recentemente, isso foi alterado em 2021 e tem bancas que adoram cobrar novidades que são introduzidas na legislação, ok? Então vamos mais uma vez, o Comitê Gestor do Simples Nacional, ele tem 4 representantes da União, 2 dos estados, 2 dos municípios, 1 do SEBRAE e 1 das confederações nacionais da micro e da pequena empresa. Vamos seguir aqui. Esse Comitê Gestor do Simples Nacional, ele vai ser composto, então, dentro daqueles 4 representantes da União, nós temos que 3 são representantes da Secretaria da Receita Federal e 1 será da Subsecretaria de Desenvolvimento da Micro e Pequena Empresa, ok? Então, dos 4 da União, 3 serão membros da Receita Federal e 1 da Subsecretaria de Desenvolvimento das Micro e das Pequenas Empresas. O quórum mínimo para a realização das reuniões do Comitê Gestor do Simples Nacional será de 3/4 dos componentes, dos quais um deles será necessariamente o presidente. É importante isso aqui. As deliberações do Comitê Gestor serão tomadas por 3/4 dos componentes representantes nas reuniões, presenciais ou virtuais, ressalvadas decisões que determinem a exclusão de ocupações autorizadas a atuar na qualidade de microempreendedor individual, quando a deliberação deverá ser unânime. Então, pessoal, olha que importante isso aqui. Isso também foi alterado em 2021. Então, para efeito de deliberações do Comitê Gestor do Simples Nacional, basta 3/4, ok? Agora, quando a deliberação, quando a matéria tratada for em relação à exclusão de ocupações permitidas ao MEI, aí a deliberação, o quórum terá que ser unânime, ok? Vamos seguir aqui. O Comitê Gestor ainda terá os 2 representantes dos estados e do Distrito Federal, eles serão indicados pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, pelo CONFAS, e 2 dos municípios serão indicados, sendo 1 da entidade representativa das secretarias de finanças das capitais e outro pelas entidades da representação nacional dos municípios brasileiros, ok? Então nós já vimos lá, dos 4 da União, 3 são da Receita Federal e 1 da Subsecretaria de Micro e das Pequenas Empresas, ok? Agora, dos representantes dos estados, os 2 serão indicados pelo CONFAS, ok? E dos 2 representantes dos municípios, 1 será representado pelas entidades representativas das secretarias de finanças das capitais, que é a ABRASF, e o outro representante do município será pela entidade de representação nacional dos municípios, que é a CNN. E esses membros serão designados pelo Ministro de Estado da Economia, mediante indicação dos órgãos e entidades a eles vinculados. Ok, pessoal? Vamos seguir aqui. Compete ao Comitê Gestor do Simples Nacional, compete a ele regulamentar, olha que importante, compete ao Comitê Gestor do Simples Nacional regulamentar a opção, a exclusão, a tributação, a fiscalização, a arrecadação, cobrança, dívida ativa, recolhimento e demais itens relativos ao Simples Nacional, observadas as demais disposições desta lei complementar. Então fique bastante atento, que isso tem sido cobrado em prova, quais seriam os aspectos, quais seria a competência do Comitê Gestor do Simples Nacional. Então nós já sabemos que ele regulamenta os aspectos tributários então, relacionados ao Simples Nacional, principalmente nesse que a gente acabou de verificar aqui. E cabe ainda ao Comitê Gestor apreciar a necessidade de revisão,
a partir de janeiro de 2015, dos valores expressos em moeda nesta lei complementar. E veja que não está dizendo aqui que tem que pedir autorização para Senado, nem para Câmara, nada disso, tá, pessoal? Fique bastante atento, é por isso que eu estou tendo que trazer a literalidade da legislação, porque as bancas elas ficam colocando que o comitê gestor depende de autorização do Senado ou da Câmara, ou precisa da COTEP, do CONFAS, então fiquem bastante atentos. Por isso que, embora cansativo, a gente tem que fazer aqui a leitura seca da lei complementar. Seguindo aqui com o estudo do Comitê Gestor do Simples Nacional, este comitê ele disciplinará a forma e as condições em que será atribuída à micro e pequena empresa optante do Simples Nacional a qualidade de substituta tributária. Então veja aqui, pessoal, compete ao Comitê Gestor, ele que vai disciplinar a forma e as condições que a MEPP optante do Simples Nacional terá a qualidade de contribuinte substituta tributária para efeitos de recolhimento do ICMS. E aqui não está dizendo nada com relação à autorização de CONFAS nem COTEP. Fica bastante atento com relação a isso. E o inciso 2 vai dizer: poderá disciplinar a forma e as condições em que será estabelecido o regime de antecipação do ICMS. Também não está pedindo autorização do Senado, nem de COTEP, nem de CONFAS. Porque como está ligado ao ICMS, as bancas gostam de fazer esse jogo com CONFAS, com COTEP, tá, pessoal? Vamos seguir. O ICMS devido às operações sujeitas ao regime de substituição tributária será disciplinado por convênio celebrado pelos Estados, Distrito Federal, ouvido o Comitê Gestor do Simples Nacional e os representantes dos segmentos econômicos envolvidos. Os documentos fiscais das micro e da pequena empresa poderão ser emitidos diretamente por Sistema Nacional Informatizado pela internet, sem custo para o empreendedor, na forma a ser regulamentada pelo Comitê Gestor do Simples Nacional. Ok, pessoal? Então esses aqui são as principais competências do Comitê Gestor do Simples Nacional. Eu sei que ficou um pouco maçante, mas como eu já disse várias vezes aqui, é preciso a gente fazer a leitura da lei seca, ok? Porque isso está caindo e está caindo bastante em provas. Vamos exercitar? Vamos ver como isso está sendo cobrado nos concursos públicos? Olha só aqui, olha essa prova aqui. Olha a banca que está cobrando. FCC. FCC, pessoal, ela tem organizado vários concursos de várias secretarias de fazenda de vários estados, ok? Olha o que a FCC está cobrando aqui, lá no concurso da Secretaria Municipal de Fazenda de Manaus. O cargo era de técnico fazendário, remuneração de R$13 mil. Vamos fazer a leitura aqui, vamos ver como é que a gente vai fazer essa questão. A Lei Complementar Federal número 123 de 2006, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, criou o Comitê Gestor do Simples Nacional, que tem várias atribuições. De acordo com a referida lei, letra A, o Comitê Gestor do Simples Nacional, após aprovação do Senado Federal, ratificação unânime do CONFAS e recomendação favorável da COTEP, poderá disciplinar a forma e as condições em que será estabelecido o regime de antecipação do ICMS nas operações com bens ou mercadorias adquiridas fora do Estado. A gente acabou de ver que o Comitê Gestor tem essa competência e que ele não precisa de aprovação aqui do Senado, nem ratificação do CONFAS, ok? Por isso que é importante o conhecimento da literalidade. Vamos para a letra B. Cabe ao Comitê Gestor do Simples Nacional apreciar a necessidade de revisão dos valores expressos em moeda na Lei Complementar 123 e propor ao Senado Federal a adoção de resolução para as alterações deles, observado o princípio da anterioridade de exercício financeiro. Então, ele está dizendo aqui que cabe ao Comitê Gestor apreciar a necessidade das revisões, ok? E propor ao Senado Federal, não tem que propor nada, a Lei Complementar fala que cabe ao Comitê Gestor do Simples Nacional fazer a revisão dos valores expressos em moeda na Lei Complementar 123. Vamos para a alternativa C. O Comitê Gestor do Simples Nacional regulamentará a forma por meio da qual os documentos fiscais das microempresas e das empresas de pequeno porte poderão ser emitidos diretamente por Sistema Nacional Informatizado e pela internet, sem custos para o empreendedor individual. Perfeito, a gente acabou de ver que é exatamente isso que a norma está prevendo lá na Lei Complementar, literalidade da Lei Complementar. Então, por enquanto aqui, o nosso gabarito vai ser a letra C. Nós vamos continuar estudando aqui. Vamos lá para a alternativa D.
O comitê gestor, após ratificação unânime do CONFAS, não tem nada de ratificação do CONFAS, e recomendação favorável da COTEP, muito menos ainda, disciplinará a forma e as condições em que será atribuída à microempresa e empresa de pequeno porte a qualidade de substituta tributária. Não tem nada disso, é o próprio comitê gestor, ok? Então isso aqui está errado. Item E, o comitê gestor é composto por 8 representantes da Secretaria da Receita Federal, já está errado, já verificamos que são 4 representantes. Como representante da União, 4 dos estados e do Distrito Federal e 4 dos municípios. Está tudo errado aqui, né, pessoal? Nós já sabemos que da União são 4, nós já sabemos que do estado são 2, não são 4, e dos municípios também são 2, não são 4. Então, o gabarito aqui é a letra C e cobrou a literalidade, então, da lei complementar. Vamos fazer mais um exercício? Vamos para o próximo. Esse aqui já foi o concurso da Cefaz lá de Roraima, técnico tributário. Isso caiu agora em 2023 e olha só a remuneração podendo chegar até R$17 mil. Concurso espetacular. Vamos ver se você acerta essa questão. Toda hora, pessoal, começa uma questão, dá um pause no vídeo e tenta fazer aí, ok? Assinale abaixo a quantidade de representantes que a Lei Complementar 123 prevê para os municípios no Comitê Gestor do Simples Nacional. O que a questão quer? Ele quer verificar quantos representantes do município tem dentro do Comitê Gestor do Simples Nacional. Aqui, 0. Está errado, né, pessoal? Tem um representante? Não. São quantos representantes do município dentro do Comitê Gestor? 2 representantes, gabarito, letra C. Letra D vai dizer que é 4, não são 4. 4 representantes são os da União. E aqui está dizendo a letra E, 8. Então, gabarito, letra C. Viu só, pessoal? Por isso nós tivemos que fazer aquela leitura um pouco maçante lá do artigo 1º, do artigo 2º, ok? Para a gente poder não perder uma questão como essa, questão que tem cargos aí remunerando até R$17 mil, ok? Questão simples para a gente acertar. A gente tem que ter passado pela leitura da lei complementar, ok? Vamos seguir aqui com a nossa leitura da lei complementar. Nós vamos para o artigo 2º. Nós estamos estudando aqui no artigo 2º quem vai fazer o que? A gestão da lei complementar. Nós estudamos agora em primeira mão o Comitê Gestor do Simples Nacional. Agora nós vamos ver que o artigo 2º ainda vai dizer que compete ainda fazer a gestão o Fórum Permanente das Micro e das Pequenas Empresas para tratar dos demais aspectos, ressalvado o disposto no inciso 3 deste artigo. Vamos direto para o inciso 3. Vai dizer que vai gerir a Lei Complementar 123 o Comitê para a Gestão da Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, que é o CGSIM, para tratar de aspectos relativos ao tratamento de abertura, alteração e baixa de pessoas jurídicas, tá, pessoal? Então, o CGSIM, ele vai tratar na Lei Complementar, ele vai normatizar os aspectos relacionados à abertura, ao fechamento, ao alvará de funcionamento, ok, pessoal? Então, nós fizemos o estudo do artigo 2º, que tratou, então, de quem vai gerir a Lei Complementar 123, Comitê Gestor do Simples Nacional, o Fórum Permanente e também o CGSIM. Espero que vocês tenham gostado dessa segunda aula. Deixe aqui nos comentários para mim. Você está conseguindo acertar as questões que nós estamos corrigindo aqui durante a apresentação? E outra, pessoal, confere aí para mim se você está inscrito no canal. Se não tiver inscrito, já sabe, né? Se inscreve lá para continuar motivando aqui o professor a continuar a trazer todas essas aulas, né? Correções de provas anteriores. Então se inscreve no canal, deixa o like aí no vídeo de hoje e não se esqueça, ative o sininho das notificações para que você seja avisado das nossas próximas aulas, ok? Até uma próxima!